Boa noite, eu sou o Elisvaldo, sou o autor desse trabalho de conclusão de curso. Até F5, Marcos. F5. F5? Na modalidade de monografia. E tive como meu orientador o professor Wellington Carvalho, a quem agradeço profundamente pelas dicas preciosas que me deu. Quero também estender meus cumprimentos ao professor Fabrício, professor que com certeza vou levar o resto da minha vida pela dedicação. Mesmo te dando bronca, né? Mesmo me dando bronca, mas pela dedicação que ministra suas aulas e pela alegria e leveza que traz as mesmas, deixando um ambiente, depois de um dia inteiro de trabalho, muito menos cansativo. Da mesma forma, cumprimento o professor Anulfo, que eu conheço nessa noite, a quem saúdo. Quero também, por fim, cumprimentar os colegas que ora prestigia essa apresentação. O tema do meu TCC é a LGPD e o direito do consumidor no Brasil. Vou passar. A justificativa do presente trabalho é a interseção entre a LGPD e o direito do consumidor. Como estas duas áreas do direito, elas se complementam na função de trazer ao consumidor mais proteção. Pode passar. Os objetivos foram, explorar os princípios e conceitos fundamentais da LGPD. 2, bem como os princípios da defesa do consumidor no contexto brasileiro. E 3, além disso, busca se analisar os direitos dos titulares de dados pessoais sobre a ótica da LGPD e dos consumidores no contexto digital. Por favor. A problemática da pesquisa consiste em compreender como a LGPD e o direito do consumidor convergem para proteger a privacidade, a segurança das informações pessoais dos consumidores. Por favor. Bem, a resposta, senhores, à problemática da pesquisa, eu enumerei em 4 posições. A primeira delas, eu coloquei que falta recurso financeiro, pessoal e tecnológico para implementar a LGPD. E, nesse ponto, eu quero trazer uma observação que essa dificuldade para implantar, lá em 2018, quando foi promulgada a LGPD, junto com ela se criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que era, naquele momento, um órgão ligado à Presidência da República e teria essa função de colocar em prática a LGPD. Bem, a lei foi promulgada em 2018, entrou em vigor em 2020 e 3 anos se passaram, nós estamos em 2023 e a Agência Nacional de Proteção de Dados continua com pouquíssimas estruturas, né? Ela saiu agora da alçada da Presidência da República, foi para o Ministério da Justiça, mas para os senhores terem uma ideia, ela continua com um quadro de pessoal emprestado em outros órgãos, porque eles não têm orçamento próprio ainda e isso inviabiliza um concurso para que eles possam ter um quadro de funcionário da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Segundo ponto, a lei ela não distingue entre grandes conglomerados, ela não distingue entre grandes empresas e ela traz no rol de empresas que têm que cumprir a LGPD as pequenas e médias empresas que também precisa cumprir. 3, a ausência de jurisprudência. O que acontece? Como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados
ela tem um quadro muito pequeno de pessoal, durante esses 3 anos de implantação desse órgão, eles praticamente não fiscalizaram, eles não orientaram as empresas, eles não processaram ninguém, eles não multaram ninguém, e com isso, evidentemente, não se chegou processos aos tribunais, nem mesmo aos TJ dos estados. Como não se tem processo, pouca coisa se tem de jurisprudência para poder ter uma correlação clara de como que os juízes vão julgar, de como que o Ministério Público vai denunciar, como que o Ministério Público vai fiscalizar. Então tem uma grande deficiência ainda de jurisprudência nos tribunais também, nos TJ e nos tribunais superiores. E 4, a lei não deixa, na verdade seria a lei traz uma laguna, né, quanto aos dados dos menores de idade, sobre qual a responsabilidade das empresas no caso de vazamento. Então vejam, senhores, que a LGPD, ela fala sobre os menores de idade, porém, ela não deixa claro qual seria, né, a responsabilidade das empresas no caso de vazamento de dados de menores de idade. Isso é uma laguna porque pessoas mal intencionadas ou até mesmo empresas mal intencionadas, elas podem deixar vazar esses dados ou elas podem vender esses dados de maneira que, no ambiente digital como vivemos, quem se apodera desses dados pode fazer uso indevido para vender produtos especificamente para menores e adolescentes. Por favor. Bem, senhores, a conclusão conclui-se conforme o exposto que, superado as lagunas da LGPD, o Brasil terá uma norma de empoderamento do consumidor, como já acontece com o Código de Defesa do Consumidor. Aqui eu coloquei algumas referências usadas no meu trabalho. Por fim, eu quero apenas agradecer mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar na faculdade fazendo a conclusão desses 5 anos. E digo aos senhores que aos meus 47 anos seria algo impensável de eu estar aqui hoje com 52, terminando ou tentando concluir essa